O programa de hoje acontece aqui, no Clube Campista de Tiro Esportivo. Não sai daí, o seu Esporte Total está no ar. Vamos conhecer a primeira modalidade chamada IPSC. O que significa essa sigla? Essa sigla, na língua inglesa, International Practical Shooting Confederation, Confederação Internacional de Tiro Prático. Explica pra gente um pouquinho dessa modalidade. É uma modalidade que teve a sua origem na Inglaterra e depois foi desenvolvida e adaptada ao público civil nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos e se dedica a adaptar, ou se dedicou a adaptar o treinamento originalmente da habilidade dos soldados ingleses, para a situação de confinamento, de confronto, num esporte que hoje tem as suas características bem competitivas, bem civis. Então, mais do que saber atirar, tem que ter um preparo físico. Sim, o preparo físico conta. É uma modalidade de tiro onde o preparo físico é fundamental. Vocês fazem alguma preparação além do treinamento de tiro? Não organizadamente, não aqui no clube, óbvio, pelas razões de espaço. Mas a gente sempre recomenda que o atirador se socorra do conselho profissional de um preparador físico, de um personal, que possa aconselhá-lo a manter o peso, que não é meu caso, mas é manter o seu peso sob controle e a sua condição física sempre da melhor forma possível, porque isso vai ter um impacto muito grande. Além de agilidade, precisão e bom preparo físico, quais são as outras coisas que você precisa ter para praticar o tiro? Concentração e persistência. É preciso insistir. Como em todo o esporte, os resultados vão vir lentamente. É preciso ter paciência, é preciso persistir até que os fundamentos do esporte sejam dominados. Eles não vão vir com facilidade, eles vão vir ao longo do tempo e vão vir com a prática. Quais são esses fundamentos? É o fundamento do controle do gatilho, da percepção da pista, a estratégia da pista, como se locomover na pista, como e quando recarregar a arma. Você vai ter oportunidade de experimentar isso. E as decisões emergenciais. A sua arma falhou, a sua arma engasgou, você errou um tiro que você não imaginava errar. O que fazer? Essa decisão reflete no aumento de tempo. Raciocínio rápido. Raciocínio rápido. Então você tem que estar preparado mentalmente para todas essas situações. Antes de cada competição, vocês têm um tempo para analisar a pista, para estudar a pista? As regras prevêem 5 minutos do chamado na língua inglesa walkthrough, significa andar pela pista. Você pode olhar, obedecer e simular o seu comportamento sem retirar a arma do coldre, sem mexer na arma. Só com as mãos limpas você pode andar por tudo aquilo. Já vai ali montando a sua estratégia. E é normal também que a organização da competição mande para você, cerca de uma semana antes, 15 dias antes, todo o desenho das pistas, para que você tenha uma ideia. Mas nada te prepara para a prática, para aquele momento, sobre a pressão, sobre o impacto psicológico de ter que ter uma performance ali diante dos olhos dos seus competidores. Na pista, nós temos os alvos de papel e os alvos de metal.
Os alvos de papel são divididos em zonas de pontuação. A zona mais central é a chamada zona alfa, tem o valor de 5 pontos. Existe uma zona que cerca a zona alfa, é a chamada zona Charlie, é a zona de 3 pontos, e depois a zona delta é a zona de 2 pontos. Tá? Então esse é no alvo de papel. Então, embora ele pareça inteiriço, né, sem divisão, na verdade ele tem regiões de pontuação. E eu vou ter também alvos de metal. Esses não têm região de maior valor, eles têm que cair, eles têm que serem derrubados para ter pontuação máxima. Você vai somar todos os valores dele obtidos ao final do ponto, cada desses números que eu te dei, e vai dividir pelo tempo que você levou para fazer esse percurso todo. Então, além da precisão ao atirar, você tem que estar preocupado em fazer aquilo o mais rápido possível. Por isso é que você precisa da boa forma física. Se você optar por obter a pontuação máxima, você vai conseguir muitos números, um número alto, uma pontuação grande. Nós temos aqui um equipamento. Para que serve esse equipamento e quando ele é usado? Isso aqui é um equipamento básico do esporte. Ele é chamado cronógrafo e ele serve para verificar a munição usada na competição. Todos os competidores têm que ter a sua munição testada através desse equipamento. Ele mede a velocidade do projétil e junto dele tem uma balança aonde se pesa o projétil, o peso do projétil. É aplicada uma fórmula simples. A velocidade lida vezes o peso do projétil dividido por 1000 dá um número. Esse número chama-se fator. Dependendo da divisão aonde você está, aonde você compete, você tem que estar sempre acima desse fator. Nada impede que você tenha um número muito maior. Não é aconselhável. Vai quebrar a sua arma e vai atrapalhar seu desempenho. E vai fazer com que você perca tempo. Isso, e vai fazer com que você tenha performance cada vez pior. Mas nada impede que você tenha um valor acima daquele número, mas abaixo você não pode. Então, esse equipamento vai estar presente em todas as competições. Funcionam as competições? Existe um intercâmbio? Tem algum outro clube aqui por perto que vocês trocam experiência? Como é que funciona? Nós temos os clubes vizinhos, já nossos tradicionais parceiros de competição e também adversários de competição, o Clube de Cachoeira de Itapemirim, o Clube de Vitória, com o qual nós compomos o chamado Interclubes, Campeonato Interclubes, já há 14 anos. Nós participamos do campeonato estadual, é a nossa participação básica, e também do brasileiro. O brasileiro se compõe de 5 etapas regionais, sendo pelas regiões do Brasil. O campeonato Nordeste não é sempre no mesmo estado, é itinerante dentro do Nordeste. A etapa do campeonato na região Sudeste, ele é itinerante dentro dos estados da região Sudeste, de forma a permitir que o maior número de pessoas participe, a não concentrar a participação num clube só, num local só. Então são 5 circuitos, certo? Como é que funciona a pontuação, a classificação dentro desses 5 circuitos? Ao final do ano, serão selecionados seus 3 melhores resultados. Dos seus 3 melhores resultados, haverá então a premiação. Você descarta seus 2 piores resultados, incluindo aqueles que você não foi. Tem um custo alto você fazer viagens, né, para as regiões mais então distantes. Você pode não participar de todos. Você pode optar por não participar. Não existe campeonato profissional no Brasil, à exceção de futebol, vôlei e basquete, né? Então, nenhum outro esporte no Brasil consegue, o atleta sobrevive, né? Você tem pai trocínio, mãe trocínio, no nosso caso já homens, né? E mulheres, né? A gente vive das nossas próprias atividades profissionais. Então nós somos amadores, nós
pagamos por tudo. E a premiação, você pode ver, nós temos diversos troféus aí, e você pode depois visitar a nossa sala ali, são puramente simbólicos, né? A nossa alegria, a nossa satisfação é a conquista do símbolo. E existe uma batalha para mostrar às pessoas que o tiro ele é um esporte e que ele tem que ser visto como um esporte, né? Sim, tem sido um esforço muito grande para a gente, porque diante do fracasso das políticas de segurança pública, tem sido uma tentação muito grande para políticos de todas as naturezas políticas tentar avançar mais ainda no direito do cidadão, tentar satanizar. Ah, isso é culpa de alguém. Como culpar o bandido? Não adianta. Que tal culpar a pessoa honesta? Então nós temos que resistir a essa ofensiva ideológica por parte de setores tanto da mídia quanto dos políticos contra a gente. Nós temos os mandamentos básicos, aqueles que nós não podemos abrir mão em hipótese nenhuma. Primeiro, nunca aponte a arma para ninguém, mesmo que você tenha certeza que ela está engatilhada, ou desculpe, descarregada. Ela é fonte primordial de grandes acidentes em quem não vive com essa regra na cabeça. Eu deixo a minha arma aqui descarregada, viro as costas e vou mexer na minha bolsa de tiro, vou beber água, vou ao banheiro. Imagina que alguém vem, mexe e carrega a minha arma. Eu volto achando que ela continua descarregada. De brincadeira eu aponto para você e puxo o gatilho. Tá? A tragédia aconteceu. Então nunca, jamais, sob alegação nenhuma, aponte uma arma para alguém, a não ser que eu queira atirar em você. Tá? Segundo, deslocamento, dedo sempre fora do gatilho. Se você mantiver a sua arma carregada com o dedo fora do gatilho, ela não vai disparar. Não tem mágica que faça, a não ser que ela esteja quebrada. Se ela estiver em bom estado, o dedo não estiver no gatilho, você pode transportá-la sem apontar para ninguém, mesmo que ela esteja quebrada e dispare, ela não vai acertar ninguém. Então, você respeitando conjunto que leva à terceira regra, trate toda a arma como se ela tivesse sempre carregada. Não existe arma descarregada, bote isso na cabeça. Se você mantiver isso na sua cabeça, você vai evitar acidente. É preciso muito cuidado, né? Isso, você tem um objeto que pode te servir como proteção, como equipamento esportivo, com horas de alegria, satisfação, sensação de proteção, o que você quiser. Mas lembre-se sempre do potencial de destruição que ela tem. Então, é como um carro. Lembre-se o que vai acontecer se você dirigir bêbado. O potencial de destruição está ali. O potencial de morte, de tragédia, está todo ali. Do mesmo jeito. Tá? Você tem que se lembrar de conduzi-lo adequadamente. Com responsabilidade. Exatamente. E como esportistas, existe uma série de regras e requisitos que vocês têm que cumprir para ter a arma, né? Quais são esses requisitos? O nosso esporte é bastante fiscalizado. Ele tem as regras, todas as regras impostas pela Constituição, e a fiscalização se origina basicamente do Exército. O Exército é a autoridade delegada pela Constituição para cuidar de todos os problemas de arma de fogo no Brasil. E ele tem o chamado NR 105, que é uma norma regulativa do Exército. A partir daí, todos os aspectos de fiscalização são previstos, derivados. E a cada 2 anos, por exemplo, eu e os outros atiradores, ou mesmo os colecionadores e caçadores, recebemos em casa a presença de militares do Exército que verificam se a casa é segura, se as armas estão de fato lá, se tudo está de acordo com a legislação. Eu não sei de nada no Brasil que sofra uma fiscalização tão rigorosa
contra a gente. A marcação é pesada, é dura. É dura em cima da gente. Não existe nada no Brasil. Quem dera que o resto do Brasil, que a gente vê, não preciso explicar para ninguém aí que está assistindo o programa, como funciona o nosso país, sofra uma fiscalização tão rigorosa sobre qualquer atividade como a gente sofre. E em casa, onde essa arma é guardada? Nós temos que ter cofres de bom tamanho, afixados às paredes, em áreas protegidas. Na Europa e nos Estados Unidos, a cultura é bastante diferente. Tem uma ligação muito forte. E não existe uma satanização, uma perseguição como existe aqui no Brasil. Tá? Na Europa, a ênfase é completamente esportiva. Completamente esportiva. Na Alemanha, na Áustria, na França, na Itália, o uso esportivo. Desde criança tem as modalidades esportivas e isso é ligado com a própria Europa, né? Com a origem do caçador. Não existe mais caça, né, no mundo, basicamente. Então ficou a atividade lúdica, esportiva. E daí se formam as bases olímpicas de todas essas modalidades. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Eles têm até mais uma consciência nacional muito forte com relação a isso, mas também tem uma base esportiva muito forte. Eles costumam ganhar quase todos os campeonatos mundiais. Você falou de crianças. Nesses países de primeiro mundo, desde muito novo é desmistificada essa coisa da arma como arma de fogo mesmo, né? Como algo de perigo. Sim, é fundamental para qualquer pai, mãe ou responsável tirar da criança a ideia da arma como símbolo de poder, como monstro destrutivo, como de forma educada, organizada, num clube, sob supervisão de um instrutor, adequadamente e tirando da criança essa mentalidade de videogame e tirando dali e levando para uma mentalidade esportiva, desmistificando aquilo ali, tirando da criança a curiosidade. O proibido, né? O proibido, o misterioso. Quando isso acontece, quando você consegue de maneira bem-sucedida fazer isso, você tira da criança e do adolescente aquela curiosidade mórbida que pode ser a mãe de todos os acidentes. Quem deveria não ter acesso às armas tem acesso com a maior facilidade, né? E, obviamente, como a realidade não obedece aos delírios ideológicos, os marginais têm amplo e liberado acesso a toda e qualquer arma de fogo. Se proibirem no Brasil, elas vão vir através do tráfico de droga, como já vem, basta olhar para qualquer morro do Rio de Janeiro e ver que aquelas armas são importadas. E muitas armas que são incorretamente identificadas como brasileiras, basta você perguntar a qualquer policial que entenda do assunto. Elas foram fabricadas no Brasil, mas foram exportadas e voltaram contrabandeadas para o Brasil. E como é que você sabe disso? São armas que têm dupla numeração. Elas têm a numeração nacional por dentro e têm a numeração de exportação por fora. Mas os nossos ilustres zongueiros ignoram ou fingem ignorar isso e vendem para a população incauta a mentira de que aquilo ali foi comprado numa loja e passada para o crime. Na verdade, aquilo foi exportado para outros países e voltou, nós não sabemos, aí não temos mais controle, volta através do tráfico de volta para o Brasil. O controle ele tem como ser feito, né? Como é feito com vocês a marcação ali cerrada? Mas é porque é fácil perseguir o homem honesto. Nós não vamos fugir, nós não vamos nos negar a fiscalização, nós não vamos evitar nada. É muito fácil perseguir o homem honesto. Eu quero ver perseguir o bandido. É verdade. Mas isso é difícil, né? Cansa, né? Dá trabalho? Dá trabalho, é chato. É um esporte que maneja um equipamento que tem um potencial de perigo, então tem que ser verificado. Imagina uma corrida de Stock Car.
Você tem que verificar o equipamento muito bem verificado, porque aquilo ali, se sair de controle, com um monte de gente assistindo, imagina uma corrida de Fórmula 1, em que o carro saia de controle de repente, né, e que voe em cima da arquibancada. Ou imagina o que vai acontecer. Tá? Então, todo equipamento que pode apresentar um perigo para a plateia tem que ser verificado. Com certeza. E o programa de hoje vai quebrar todos esses mitos, já está quebrando todos esses mitos a respeito desse esporte tão fascinante. Não sai daí, depois do intervalo tem muito mais.